Composição de movimentos e balística são importantes tópicos da física mecânica e hoje vamos estudá-los. Oi, eu sou a Bia e bem-vindos ao meu canal. Quando a gente fala em composição de movimento, eu não vou ver a velocidade apenas da sua forma escalar, numérica. Eu também vou ver a velocidade na sua forma vetorial, ou seja, com direção e sentido. Então, a composição do movimento de um determinado objeto, ele vai ter diversas componentes vetoriais, ou seja, diversas velocidades que vão constituir ali uma velocidade resultante. No caso, uma dessas componentes, uma dessas velocidades, é a velocidade relativa ou movimento relativo, que é o movimento de determinado objeto em relação a um referencial. No caso aqui na mocinha, em cima do vagão, a velocidade relativa dela em relação ao vagão do trem é 3 metros por segundo. Então, essa é a componente da velocidade relativa. Quando eu falo componente, entende-se vetor. Já a outra componente da velocidade resultante é o vetor de movimento de arrastamento ou velocidade de arrastamento, que é basicamente o movimento, a velocidade responsável por arrastar o objeto. No caso, responsável aqui por arrastar a mocinha, que é o vagão do trem, que vai ter uma velocidade igual a 4 metros por segundo. Então, no caso aqui, a mocinha ela vai ter a própria velocidade dela, que é a velocidade relativa dela em relação ao vagão de trem, que é um vetor que tem equivalência a 3 metros por segundo, e um outro componente, uma outra velocidade, que é a velocidade de arrastamento, que equivale a 4 metros por segundo. E por fim, nós temos o movimento resultante ou velocidade resultante, que é o vetor resultante entre a soma do vetor de velocidade ou movimento relativo e o movimento de arrastamento ou velocidade de arrastamento. Em composição de movimentos, sempre entende-se movimento sendo velocidade e não velocidade escalar, e sim velocidade vetorial. Então, quando em determinado exercício pedirem o movimento resultante, a velocidade resultante, entende-se soma de vetores. E para somar vetores, basta fazer o teorema de Pitágoras, Então, aqui no nosso exemplo, somando os vetores, o vetor de velocidade relativa com o vetor de velocidade de arrastamento, temos o vetor resultante de 5 metros por segundo. Então, o vetor resultante da velocidade da mocinha em relação à estrada é 5 metros por segundo. Lembrando para não confundir a velocidade relativa da mocinha em relação ao vagão com a velocidade resultante da mocinha. Por quê? Porque a velocidade de 3 metros por segundo é a velocidade relativa dela em relação ao vagão. A velocidade resultante da mocinha é a velocidade em relação à estrada. Por quê? Porque ela basicamente vai ser a soma da velocidade da moça, mesmo, em relação ao vagão, com a velocidade do vagão, que vai dar a velocidade total resultante da moça em relação à estrada, tá? Então, velocidade resultante da moça em relação à estrada é 5 metros por segundo. A velocidade relativa da moça em relação ao vagão é 3 metros por segundo. Agora vamos falar um pouquinho sobre balística, Quando eu falo balística, entende-se exercícios de lançamento oblíquo. Então, sempre vai ter uma bola que está sendo chutada por um jogador de futebol para fazer gol, sempre vai ter, um canhão lançando uma bola de ferro, enfim, são exercícios envolvendo lançamento oblíquo. Então, lançamento oblíquo é quando forma um arco, Então, quando a função horária do espaço é uma parábola. Então, basicamente, o que vai acontecer nesse tipo de movimento? Nesse tipo de movimento, a gente vai ter sempre uma velocidade na diagonal para justamente formar ali o movimento de arco. Só que calcular essa velocidade dessa maneira, na diagonal, em rosa, é muito difícil. Então, muito difícil não, mas torna-se mais complexo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode decompor esse vetor, usar decomposição de vetores. Então, a gente pode decompor um vetor em duas componentes. Uma componente na vertical, que é uma velocidade em y, e uma componente na horizontal, que é uma velocidade em x.
E como a gente pode calcular a componente em y ou em x? A gente pode fazer a velocidade, que está em rosa, vezes o seno do ângulo que forma entre esses dois vetores. E a mesma coisa em x. A gente pode fazer a velocidade, que está em rosa, vezes o cosseno do ângulo que forma entre esses dois vetores aí em verde água. Lembrando sempre que a componente em x, ela é movimento uniforme. Por quê? Porque ela não vai ter aceleração. Lembra, movimento uniforme é quando não tem aceleração. Então, no caso aqui, em x, eu não vou ter a aceleração da gravidade atrapalhando, entre aspas, esse movimento. Então, é movimento uniforme, um vetor de movimento uniforme. Já a componente em y, ela vai ter a aceleração da gravidade atrapalhando, entre aspas, ela. Então, vai ser movimento uniformemente variado. Por quê? Porque tem a aceleração da gravidade. Então, eu posso utilizar aí as fórmulas do MUV em y para componente em y e as formas do MU, movimento uniforme, para componente em x. Aqui no nosso exercício, se você pausou e tentou fazer, a gente vai ter um lançamento oblíquo de uma bola de ferro por um canhão. Basicamente, ele quer saber o V0, né, que essa bola de ferro precisa ter para alcançar determinado outro canhão. Então, eu posso decompor o V0 em dois vetores, em V0 vezes seno e em V0 vezes cosseno, que seria o seno a componente em y e cosseno a componente em x. Bom, eu tô usando a componente em y, lembrando que a componente em y é movimento uniformemente variado, ou seja, eu posso usar as fórmulas do move. No caso aqui eu não tenho tempo, então eu tô usando a Torricelli, né? Então, vai dar aqui 900 é igual a 0,2v² vezes 1,8v, isso vai dar 0,36v², e basicamente vai me dar um V0 igual a 50 metros por segundo. Bom, aqui o segundo exercício, se você pausou e tentou fazer, eu vou ter uma caixa de madeira sendo transportada por várias rodas e ele quer saber a velocidade resultante dessa caixa de madeira em relação ao solo. Lembrando, a velocidade resultante vai ser a velocidade de arrastamento mais a velocidade relativa. No caso, o vetor, né? Então, a soma vetorial dessas velocidades. V2 aqui vai ser minha velocidade de arrastamento, porque é a velocidade de rotação da minha roda, porque ela está arrastando a caixa de madeira. E V1 vai ser a minha velocidade relativa em relação à roda. Por quê? Porque a caixa está se movimentando em relação à roda. Eu vou aqui fazer a soma vetorial. Vai ser, no caso, 2 vezes 2πr. 2πr, porque é o comprimento de uma circunferência, no caso vai ser a velocidade dela, e 2 vezes porque eu vou estar somando duas velocidades, me dando como resultado, então, 4πr. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, até mais e beijinhos!